No século XVII, o Caribe era um território selvagem, onde impérios europeus disputavam riquezas enquanto corsários desafiavam o domínio espanhol com ataques ousados. A Espanha, apesar de seu vasto império, lutava para manter o controle sobre suas colônias, constantemente ameaçadas por inimigos que surgiam do mar. Entre esses homens, um nome se tornaria sinônimo de audácia e estratégia: Henry Morgan. Morgan não era um simples pirata. Oficialmente reconhecido como corsário a serviço da Inglaterra, ele liderou algumas das mais espetaculares expedições contra alvos espanhóis. Inteligente e imprevisível, suas ações deixavam governadores coloniais em pânico. Em 1667, ele partiu para mais uma campanha arriscada, mirando um local estratégico e repleto de riquezas: Maracaibo, uma cidade situada no interior de um lago cercado por águas traiçoeiras e protegida pela fortaleza de Gibraltar. A operação prometia grandes recompensas. Com uma frota bem armada e centenas de homens experientes, Morgan seguiu confiante de que voltaria com um butim gigantesco. Mas o que parecia ser mais um saque bem-sucedido, logo se transformaria em uma situação desesperadora. Bem-vindo ao canal! Hoje vou contar essa história incrível onde Henry Morgan, preso em um cerco mortal, precisou recorrer à sua inteligência e ousadia para escapar de um inimigo que o considerava derrotado. Maracaibo. No século XVII, manter um império era um desafio tão grande quanto conquistá-lo. A Espanha possuía vastas colônias na América, ricas em ouro, prata e outras mercadorias valiosas, mas seu domínio sobre essas terras estava longe de ser absoluto. A distância entre a metrópole e as colônias dificultava a administração, enquanto inimigos externos e internos exploravam cada fraqueza do império. O Caribe, em especial, era uma das regiões mais vulneráveis. As águas que conectavam o continente às rotas comerciais eram repletas de perigos, desde tempestades devastadoras até ataques inesperados de corsários e piratas. Para a coroa espanhola, proteger esses territórios exigia uma mobilização constante de tropas e embarcações, algo que nem sempre era possível. Enquanto algumas cidades eram fortemente guarnecidas, outras, mesmo sendo estratégicas, contavam com defesas precárias, dependendo mais do isolamento geográfico do que de uma presença militar eficiente. Maracaibo era um exemplo desse dilema. A cidade prosperava como um entreposto comercial crucial para os espanhóis na região. Ali, mercadorias eram armazenadas antes de serem transportadas para outros territórios, e pequenos navios de carga cruzavam suas águas constantemente. A presença espanhola era forte o suficiente para manter o controle da região, mas não para impedir completamente incursões inimigas. A poucos quilômetros dali, Gibraltar servia como ponto de defesa para essa rota. Sua fortaleza, construída para proteger a entrada do lago de Maracaibo, deveria impedir a passagem de embarcações inimigas. No entanto, como muitas defesas espanholas no Caribe, sua eficácia dependia da quantidade de soldados e de armamentos disponíveis no momento do ataque, e a realidade era que essas guarnições frequentemente sofriam com a escassez de recursos, deixando a região exposta a invasores determinados. Os corsários sabiam explorar essa vulnerabilidade como ninguém. Diferente dos exércitos convencionais, que precisavam de longos preparativos antes de entrar em combate, os corsários agiam de forma rápida e precisa. Seus alvos eram escolhidos com base em informações obtidas por espiões, comerciantes e até desertores espanhóis que conheciam as falhas no sistema de defesa. Eles atacavam onde a resistência era menor, surpreendendo os inimigos antes que pudessem reagir. Maracaibo, com seu comércio movimentado e suas defesas limitadas, era um desses alvos perfeitos.
A cidade tinha riquezas, mas não um contingente militar suficiente para resistir a um ataque prolongado. Sua proteção dependia da rapidez com que reforços espanhóis poderiam chegar, algo que nem sempre acontecia a tempo. Essas fragilidades eram comuns em diversas colônias espanholas, e os corsários estavam sempre atentos para explorá-las no momento certo. O controle da Espanha sobre o Caribe era desafiado a cada nova incursão corsária. Para os espanhóis, essas cidades eram essenciais para a economia do império, mas para os invasores, elas representavam uma oportunidade. Enquanto a coroa enviava ordens de Madrid tentando reforçar a defesa de suas colônias, os corsários já estavam no mar, prontos para agir. A investida corsária. Em março de 1667, Henry Morgan reuniu sua frota na Jamaica, preparando-se para mais um ataque contra os domínios espanhóis no Caribe. Com cerca de 400 homens a bordo de vários navios, sua expedição tinha um único objetivo: atacar Maracaibo, saquear suas riquezas e forçar os habitantes mais ricos a pagar grandes somas para garantir suas vidas. O plano era direto, baseado na velocidade e no elemento surpresa, duas características fundamentais para o sucesso dos corsários. A aproximação foi feita sem alarde. A frota cruzou as águas do Caribe navegando até a entrada do Lago de Maracaibo. A travessia pelo estreito que conectava o lago ao mar foi rápida, e logo as velas das embarcações de Morgan surgiram no horizonte da cidade. Não havia sinal de resistência organizada. Assim que os corsários desembarcaram, o caos se instaurou. Soldados espanhóis em menor número recuaram e muitos habitantes fugiram, deixando para trás casas, armazéns e templos cheios de bens valiosos. Com a cidade sob controle, os invasores iniciaram um saque sistemático. Ouro, prata, joias e qualquer mercadoria valiosa eram rapidamente reunidos. Além disso, Morgan e seus homens capturaram prisioneiros, exigindo resgates exorbitantes para libertá-los. Os habitantes que permaneceram foram obrigados a revelar onde escondiam seus pertences mais preciosos, e os que resistiam eram tratados com brutalidade. Durante semanas, Maracaibo esteve sob domínio corsário. Nenhuma ajuda vinda da Espanha ou de outras guarnições chegou a tempo de interromper o saque. Morgan utilizou esse período para não apenas roubar riquezas, mas também para fortalecer sua posição e decidir seus próximos passos. Ele sabia que Gibraltar, mais ao sul do lago, guardava ainda mais recursos e, possivelmente, reforços espanhóis que poderiam tentar recuperar Maracaibo. Em vez de esperar uma reação, Morgan decidiu atacar primeiro. Marchando para Gibraltar com suas forças, ele encontrou resistência, mas nada que sua tropa veterana não pudesse superar. O combate foi intenso, com os espanhóis tentando segurar o avanço dos corsários, mas a superioridade numérica e a ferocidade dos invasores garantiram a vitória. Quando a cidade caiu, o saque foi ainda maior do que em Maracaibo. Tudo de valor foi confiscado, edifícios foram queimados e a população local foi submetida à mesma lógica brutal dos corsários. Com as embarcações carregadas de riquezas, Morgan se preparava para partir, certo de que essa seria mais uma vitória incontestável. No entanto, o destino reservava uma surpresa desagradável. Quando sua frota estava pronta para zarpar, um problema surgiu no caminho. Os espanhóis, finalmente reagindo, haviam preparado uma armadilha mortal. A emboscada espanhola. Enquanto Henry Morgan e seus corsários carregavam suas embarcações com o saque acumulado em Maracaibo e Gibraltar, uma ameaça se aproximava. A coroa espanhola, ao tomar conhecimento do ataque, enviou reforços para garantir que os invasores não escapassem impunes. Liderando a operação, o almirante Alonso de Campos e Espinosa comandava uma frota de 3 navios de guerra.
posicionados estrategicamente na única saída do Lago de Maracaibo. A situação era crítica. Com os corsários encurralados, os espanhóis acreditavam que o cerco estava garantido. Nenhuma embarcação poderia sair sem enfrentar os canhões da frota inimiga, e qualquer tentativa de fuga por terra também estava comprometida. Tropas haviam sido enviadas para reforçar a região ao redor do lago, cortando possíveis rotas de retirada. Morgan estava preso, com poucas opções e sem margem para erro. A chegada da frota espanhola mudou completamente o cenário. Os corsários, que até então estavam no controle da situação, passaram a ser os caçados. Os espanhóis não tinham pressa. Sabiam que, mais cedo ou mais tarde, Morgan teria que tomar uma decisão. Se tentasse fugir, seus navios seriam destruídos pelos canhões inimigos. Se tentasse resistir, acabaria cercado e forçado a lutar contra uma força superior. A estratégia parecia perfeita, e os espanhóis já se preparavam para colher os frutos de sua operação. Para Morgan e seus homens, a tensão crescia a cada instante. As embarcações inimigas estavam posicionadas de forma precisa, impedindo qualquer tentativa de avanço. O Lago de Maracaibo, que antes servira como refúgio, agora se tornara uma armadilha mortal. A única saída estava bloqueada e os corsários sabiam que qualquer erro poderia ser fatal. Diante dessa reviravolta, um comandante comum consideraria a rendição como a única saída. Mas Morgan não era um comandante comum. A superioridade naval dos espanhóis tornava um combate direto impossível, e tentar negociar poderia significar a perda total do butim e até mesmo a execução de seus homens. Diante desse impasse, ele decidiu que, se não pudesse lutar de igual para igual, usaria a inteligência para virar o jogo a seu favor. A estratégia precisava ser precisa e inesperada. Morgan reuniu seus oficiais e traçou um plano para enganar os espanhóis. Seu objetivo não era apenas fugir, mas transformar o próprio cerco em uma armadilha contra aqueles que o haviam imposto. O almirante espanhol, confiante em sua posição, não imaginava que, em poucas horas, os corsários fariam da situação desesperadora uma oportunidade para mais um feito lendário. O plano exigiria paciência e execução impecável. Morgan sabia que qualquer movimento suspeito poderia alertar os espanhóis, colocando tudo a perder. Assim, ele manteve seus homens disciplinados, ordenando que esperassem o momento certo para agir. Enquanto isso, a frota inimiga mantinha suas posições, sem perceber que estavam prestes a cair em um dos maiores truques já realizados pelos corsários. Os espanhóis, confiantes em sua vantagem, subestimaram a engenhosidade de Morgan. Acreditavam que o cerco já estava resolvido e que a única questão era quanto tempo levaria para os corsários se entregarem. Mas o que eles não sabiam era que estavam lidando com um homem cuja maior arma não era a força, mas a astúcia. O golpe de mestre de Morgan. Morgan sabia que um ataque direto contra os navios espanhóis seria desastroso. A frota inimiga possuía embarcações maiores, melhor armadas e posicionadas de maneira estratégica para impedir qualquer fuga. O almirante espanhol acreditava que o cerco estava garantido, mas subestimava a criatividade e a ousadia dos corsários. Morgan precisava de um plano que quebrasse essa confiança e causasse o máximo de caos possível. A solução foi transformar um de seus próprios navios em uma arma. Ele escolheu uma embarcação de pequeno porte que seria usada como navio incendiário. O casco foi preenchido com barris de pólvora, óleo e materiais altamente inflamáveis. Para aumentar a ilusão, manequins foram posicionados no convés, dando a impressão de que o navio estava tripulado e pronto para o combate. Com a maré a seu favor, Morgan esperou o momento certo e soltou a embarcação em direção à nau capitânia espanhola.
Os espanhóis observaram o navio vindo em sua direção, sem perceber de imediato a armadilha. Para eles, aquilo parecia um ataque desesperado, um último esforço dos corsários antes de serem completamente derrotados. Quando a embarcação se aproximou, os tripulantes tentaram desviar, mas já era tarde demais. O navio incendiário colidiu com força e as chamas se espalharam rapidamente. O efeito foi imediato. O fogo atingiu os mastros e as velas, espalhando pânico entre os espanhóis. A tripulação tentava controlar as chamas, mas os barris de pólvora logo explodiram, lançando destroços pelo ar. No meio da confusão, a frota perdeu sua formação, com as embarcações tentando manobrar para evitar serem atingidas. Esse era o momento que Morgan esperava. Aproveitando-se do caos, os corsários atacaram com tudo. Os homens de Morgan partiram para o combate com ferocidade, invadindo os navios espanhóis ainda desorganizados. A batalha foi intensa, com disparos de mosquetes, lutas corpo a corpo e canhões sendo disparados a curta distância. Os espanhóis, pegos de surpresa, não conseguiram reagir com a disciplina necessária para conter o avanço inimigo. Em pouco tempo, os corsários tomaram 2 dos navios espanhóis, eliminando grande parte da resistência. Os sobreviventes tentaram fugir a nado ou se renderam sem lutar. A frota espanhola, antes confiante na captura de Morgan, estava agora à beira da destruição. O que restava da esquadra decidiu recuar, deixando a saída do Lago de Maracaibo livre para que Morgan e seus homens escapassem com toda a riqueza acumulada. A astúcia de Morgan não estava apenas em sua capacidade de planejar um ataque, mas também em sua habilidade de ler o inimigo. Ele compreendia que os espanhóis estavam confiantes, acreditando que os corsários não tinham saída. Foi essa confiança excessiva que os fez hesitar no momento crítico. O impacto psicológico do incêndio, somado ao caos que se instaurou na frota, foi suficiente para desestabilizar toda a operação espanhola. Os navios restantes da esquadra espanhola tentaram se reorganizar após a destruição da nau Capitânia, mas a situação já estava fora de controle. Sem comando unificado, as embarcações restantes não conseguiram conter a ofensiva corsária. Algumas ainda tentaram resistir, mas sem sucesso. A tripulação espanhola, desmoralizada, lutava sem coordenação enquanto os corsários avançavam com precisão e brutalidade. Os canhões corsários disparavam de perto, atingindo os cascos inimigos e abrindo grandes buracos nos navios espanhóis. Sem tempo para reparos, algumas embarcações começaram a afundar lentamente. O almirante espanhol, diante da destruição de sua frota, tomou a única decisão possível: ordenar a retirada. O que antes era um cerco seguro se transformou em uma fuga desesperada para os espanhóis. A esquadra que havia sido enviada para capturar Morgan agora lutava para escapar com o que restava. Enquanto os últimos navios inimigos desapareciam no horizonte, os corsários comemoravam uma das vitórias mais impressionantes da pirataria no Caribe. Morgan não apenas sobreviveu ao cerco, mas saiu dele ainda mais forte. Sua fama se espalhou por todo o Caribe, consolidando sua reputação como um dos maiores estrategistas de seu tempo. O golpe que ele aplicou contra os espanhóis em Maracaibo entrou para a história, não apenas como uma vitória militar, mas como um exemplo de como inteligência e ousadia podiam vencer forças muito superiores. A fuga triunfal. Morgan não hesitou ao ver a oportunidade diante de si. Com os espanhóis em retirada e seus navios tomados pelo caos, ele ordenou que sua frota partisse imediatamente. As velas foram erguidas e as embarcações começaram a se mover rapidamente em direção à saída do Lago de Maracaibo. A cada metro percorrido, os corsários se afastavam da ameaça espanhola e se aproximavam da liberdade. O vento estava a favor, impulsionando as embarcações pelos estreitos canais que conectavam o lago
ao mar aberto. A tripulação, embora exausta após dias de tensão e combate, mantinha a disciplina. O saque acumulado estava seguro a bordo e cada homem sabia que a sobrevivência dependia de uma retirada rápida e organizada. Não havia espaço para erro. Do outro lado, o almirante Alonso de Campos e Espinosa via seu plano desmoronar. A frota espanhola, que deveria capturar Morgan, agora lutava para reorganizar suas forças depois do desastre. Os navios sobreviventes estavam danificados, a tripulação desmoralizada e as perdas irreparáveis. O cerco havia sido quebrado diante de seus olhos e não havia mais tempo para reagir. Tudo o que lhe restava era observar, impotente, enquanto os corsários desapareciam no horizonte. A jornada de volta ao mar aberto foi rápida e sem obstáculos. Morgan manteve o curso, garantindo que nenhum vestígio da armadilha espanhola permanecesse pelo caminho. Quando finalmente alcançou as águas livres do Caribe, a tripulação celebrou. Não apenas haviam escapado de um cerco mortal, como também haviam humilhado uma das maiores potências da época. Dias depois, ao chegar na Jamaica, Morgan foi recebido como herói. Seu nome já era temido entre os espanhóis, mas agora também era reverenciado por aqueles que viam nos corsários a resistência contra o domínio da coroa espanhola no Novo Mundo. Seu feito reforçava uma verdade que os impérios europeus precisavam aceitar. A Espanha não era invencível, e um líder determinado podia desafiar até mesmo as forças mais poderosas. O impacto dessa fuga ressoou por todo o Caribe. As autoridades espanholas foram duramente criticadas por permitirem que Morgan escapasse, e o fracasso da frota em manter o cerco apenas reforçou a ideia de que a supremacia espanhola na região estava enfraquecendo. Para os ingleses, esse evento serviu como mais uma prova de que a pirataria poderia ser uma arma eficaz contra seus inimigos. A vitória não se resumia apenas ao ouro e à prata que os corsários levaram. O verdadeiro prêmio estava na reputação construída. Morgan não apenas sobreviveu, mas deixou sua marca na história da pirataria. Cada detalhe de sua fuga passou a ser contado e recontado entre os navegadores do Caribe, inspirando novas gerações de corsários que sonhavam em desafiar o poder espanhol. A viagem de volta para Port Royal foi uma das mais tranquilas da carreira de Morgan. Sem ameaças no caminho, ele pôde planejar seus próximos passos e aproveitar o sucesso de sua façanha. Em terra, sua chegada foi comemorada com festas e homenagens. Os homens que lutaram ao seu lado foram recompensados com uma fortuna, e cada um deles levava consigo a certeza de que havia participado de um feito lendário. O cerco que deveria ter encerrado sua carreira acabou se tornando um dos maiores triunfos de sua vida. O nome de Morgan, que já causava temor entre os espanhóis, agora era visto como um símbolo de esperteza e coragem. Ele não era apenas mais um corsário, era um estrategista que conseguiu transformar um cerco mortal em uma vitória inesquecível. O legado. O desfecho do cerco de Maracaibo fez de Henry Morgan uma figura incontestável no mundo da pirataria. Seu nome já era conhecido entre os corsários e inimigos da coroa espanhola, mas essa vitória elevou sua reputação a um novo patamar. Ele não apenas saqueou cidades ricas, mas também provou ser um estrategista incomparável, capaz de escapar de uma armadilha aparentemente perfeita e ainda infligir uma humilhação aos espanhóis. A notícia de sua façanha se espalhou rapidamente pelo Caribe e pela Europa. Na Espanha, o fracasso em capturá-lo foi recebido com indignação. Autoridades coloniais foram responsabilizadas por não conseguirem proteger Maracaibo e Gibraltar, enquanto oficiais da Marinha eram criticados pela derrota desmoralizante. O incidente reforçou uma realidade incômoda para os espanhóis. Seu domínio na região estava enfraquecendo. Cada derrota, cada saque bem-sucedido
incentivava mais ataques e colocava em xeque sua supremacia sobre as colônias americanas. Na Inglaterra, no entanto, a fuga de Morgan foi vista de maneira muito diferente. A coroa inglesa sabia que os corsários eram uma ferramenta valiosa contra o Império Espanhol. As ações de Morgan mostravam que um grupo bem treinado de homens determinados podia desafiar as forças de uma grande potência e sair vitorioso. Esse pensamento moldaria a forma como a Inglaterra continuaria a utilizar corsários nas décadas seguintes, impulsionando sua influência no Caribe e enfraquecendo ainda mais o domínio espanhol. Além de sua relevância para os conflitos entre impérios, o ataque a Maracaibo também deixou um impacto duradouro na pirataria como um todo. Corsários e piratas que viriam depois de Morgan viam nele um exemplo a ser seguido. Sua ousadia, sua capacidade de planejamento e sua habilidade em virar o jogo, mesmo nas situações mais adversas, fizeram dele uma inspiração. Ele provou que, no Caribe, coragem e inteligência eram armas tão poderosas quanto os canhões mais pesados. O destino de Morgan, no entanto, tomaria um rumo inesperado. Anos depois, ele trocaria a vida de saqueador pelo título de governador da Jamaica, uma posição que o colocaria do outro lado da lei. Ironicamente, o homem que havia aterrorizado os espanhóis e saqueado incontáveis cidades agora seria responsável por manter a ordem nas colônias inglesas. Mas, mesmo em sua nova posição, sua fama como corsário jamais desapareceria. O cerco de Maracaibo permaneceria como uma de suas maiores conquistas, uma prova definitiva de que ele era mais do que apenas um pirata. Era um estrategista cuja história atravessaria séculos. E aí, gostou? Histórias como essa mostram que, no Caribe do século XVII, não bastava ter uma frota poderosa ou grandes fortalezas. Era preciso ser mais esperto, mais rápido e mais destemido do que o inimigo. E Morgan sabia disso melhor do que ninguém. Seu nome se tornou um símbolo não apenas de pirataria, mas de estratégia e liderança, um legado que ressoaria por séculos. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias épicas da pirataria. Nos vemos no próximo saque, ou melhor, no próximo vídeo.